Bem, galera, mais um vídeo aí. Deixa eu só ver se a voz tá legal aqui, porque eu tirei espuminho desse microfone aqui, porque eu achei a voz muito abafada. Então, só um minutinho, por favor. Bem, galera, mais um vídeo aí. Deixa eu só ver se a voz. Parece que a voz ficou melhor. Depois vocês falem aí, porque pra mim ficou muito abafado, eu não gostei. Bem, primeiramente, né, eu não tô fazendo mais vídeos nesse horário. E porque eu tô com uma rotina nova aí de exercícios e tal, como quem pôde ver vídeos anteriores, pôde perceber que eu melhorei bastante a minha condição de saúde. E, gente, tem dois espectadores assistindo aí, por favor, vão lá e comentem se a voz tá boa, se tá chiando, se tá muito alta, se tá muito baixa. Escreve aí pra mim, fazendo favor, pra eu saber como é que tá a voz. Eu tô lendo aqui agora, é só escrever aí, antes de eu começar, porque se a voz estiver ruim, eu vou ter que pôr a espuminha novamente. Então escrevam aí se tá a voz legal aí ou não. Ah tá, beleza. Valeu aí, ô Tariq Zaida. Não precisa escrever mais não, gente. O Tariq, né? Tô lendo legal aqui. Bem, enfim. Então quem me acompanha aí nos últimos vídeos sabe que eu obtive uma melhora muito interessante aí. E eu não vou fazer, quer dizer, eu vou fazer um vídeo específico disso mais à frente, que o tema do vídeo nem é esse. Mas eu queria dar uma atualizada aí pro pessoal que me acompanha. Muitos são meus amigos, né? Creio eu que a grandíssima maioria das pessoas que me acompanham aqui no YouTube tem alguma consideração por mim, gostam de mim. Deu uma travada aqui. Teste, teste. Só um minutinho, gente. Essa bosta aqui deu uma travada aqui. Eu não sei o que aconteceu. Tá difícil, hein? Deu uma travada aqui. Teste, teste. Voltou. Caralho, esse Hangout. É problema de Hangout, gente. Esse microfone aqui é novinho. Bem, então, como eu tava falando, né? Deu uma melhorada boa na minha vida, porque eu fiz um vídeo falando da vitamina D3 e de um médico que eu chamei ele de charlatão e disse para as pessoas terem cuidado com ele, porque ele é muito conhecido aqui na internet. É o mesmo caso lá da fosfetolonamina. É um camarada que fala que uma substância faz bem sem comprovação científica nenhuma. E todos sabem que eu prezo pela ciência, eu prezo pela academia e principalmente eu prezo pela pesquisa pré-clínica e clínica quando a gente fala especialmente de medicamentos. Essa vitamina D, que na verdade é um hormônio chamado D3, que é produzido pela captação de raios solares mediante a pele convertido nesse hormônio chamado D3, há estudos preliminares que correlacionam pessoas que possuem doenças autoimunes, que é o meu caso, é o caso de pessoas que têm esclerose múltipla, enfim, todas as doenças autoimunes, incluindo o câncer aí, é um fator de desregulação do sistema imunológico provocado por essa deficiência desse hormônio chamado vitamina D3. O nome é errôneo de vitamina D3 porque quando ele foi classificado como vitamina, isso já tem 40 ou 60 anos. Então a medicina evoluiu muito, os estudos evoluíram muito, a biologia, e descobriram que essa vitamina, na realidade, é um hormônio cuja possui 120 funções diferentes no nosso organismo. Então é função pra cacete, e a principal função dela é regular a, a imunidade do organismo. Como a minha doença é autoimune, então há essa médicos estudando essa correlação que eu já falei que é perigosa porque pode ser uma correlação não sector, né? No sector. Ou seja, não tem como saber se é a doença que gera a deficiência de vitamina D ou se é a falta de vitamina D que gera a doença. Então isso aí tem que ficar mais claro. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte:
Depois que eu vi esse doutor, fiz um vídeo descendo a lenha nele, porque ele faz tratamento com os pacientes dele com doença autoimune, usando de 50 mil IU a 150 mil IU como tratamento, sendo que o organismo adulto precisa de 10 mil IU, então vocês veem a diferença de dosagem. Então eu fiz um vídeo descendo a lenha nesse doutor aí, porque não existem estudos que comprovem a eficácia da administração dessa substância e, obviamente, a gente não sabe os efeitos colaterais. É o mesmo caso da fosfoetalonamina. Mesmo que ela tenha componentes benéficos, que ela traga benefícios à pessoa que tem câncer, não há estudos sobre pacientes que usaram esse produto prolongadamente. É o caso também de outra substância, que agora eu vou me esquecer o nome. Esqueci o nome da substância e da doença. Cacete. Quem lembrar aí, gente, isso aí é na década de 80, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Enquanto isso, acendeu um cigarro aqui. Caralho, que branco do cacete, hein? Enfim, era uma substância que mulheres tomavam e os filhos, não sei se nascia deficiente, eu acho que era deficiente, é um nome esquisito, que agora eu não estou me lembrando. Alguém lembrar, escreve aí no comentário que eu estou vendo aqui. É um nome esquisitinho, eu não estou conseguindo lembrar. Mas enfim, as pessoas vão lembrar e escrever aí. Na hora de eu ler o comentário, eu falo aí o nome para todo mundo. Então, quando a gente fala de substâncias que não há um estudo sério com grupos de controle, com controle de placebo, etc, etc, há um grande risco. A vitamina D3, esse hormônio, né, muitos podem pensar o seguinte: a vitamina é vitamina, eu posso tomar as toneladas. Não. Tudo que você coloca para dentro do seu organismo em excesso faz mal, até água. Se você beber 10 litros de água por dia, você vai causar um problema sério de hidrólise. Eu não sei se é hidrólise, é um negócio, é um relacionada a metabolismo com água, enfim. Minha memória, vocês sabem como é que é, eu não vou lembrar dessa merda agora. Mas nada você pode tomar em excesso. Então, eu fiz bastante pesquisa e essa vitamina D3, ela pode dar insuficiência renal, ela pode matar seu fígado, etc, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, mas quem tiver amigos, parentes com doenças autoimunes, peça para os seus parentes fazerem exame de deficiência de D3 e, se for comprovada essa deficiência, que ela peça ao médico para administrar o medicamento para acabar com essa deficiência, que foi o que acabou com as minhas dores. Eu já estou em tratamento há 1 ano e meio e minhas dores continuavam a mesma coisa. Tomei esse D3 já está entrando 2 semanas e desde o segundo dia que eu fiz reposição de 20 mil IU por dia, 10 mil de manhã e 10 mil à noite, eu melhorei 100%. Então, realmente, essa vitamina D3, para quem tem doença autoimune, eu não, foi muito bom, foi muito bom. Então, obviamente, é o mesmo caso da fosfoetalonamina. Não vá beber esse negócio às toneladas sem acompanhamento médico, deixar de tomar seus remédios para beber isso. Procure um médico, faça exame de sangue, veja se você está tendo deficiência de vitamina D e, se você estiver tendo, peça ao médico que ele faça um programa de reposição. Então é importantíssimo. Se você tem parente com doença autoimune, avise ele, etc, etc. Bem, já era para eu estar dormindo, né? Como eu disse, eu tive toda essa melhora, já estou na academia novamente, mas me deu uma crise aí de ansiedade, eu não sei explicar o porquê.
Eu acho que é por causa dessa melhora que eu tive, né? Eu tô com medo de ter uma recaída. A pior coisa quando você tem uma doença crônica é a mesma coisa do prisioneiro, né? É a esperança. Há estudos aí que comprovam que o cara que está no corredor da morte, por exemplo, ele se nega a recorrer depois que ele recorreu uma, duas, três vezes e havia chance dele sair do corredor da morte. E ele não consegue, ele perde esses três recursos, do quarto para frente ele não quer mais. Por quê? Porque ele se prepara para a morte e esses recursos trazem esperança para ele. Então, esse negócio de você se preparar para uma coisa, você ter uma melhora, seja em qualquer aspecto da vida, e você tem aquele alívio, e depois vem a mesma situação novamente, isso é muito desgastante. Então, esse tipo de coisa, para quem tem doença crônica, é muito ruim mesmo. Obviamente, né, se essa melhora persistir, é uma coisa excelente. O problema é quando melhora, aí você acha que está bem, piora de novo. Isso dá um baque muito grande. Então, estou com essa crise de ansiedade, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Bem, falei pra cacete que doação não tinha nada a ver, mas estava esperando chegar mais gente aí, já tem 16. Então vamos ao tema do vídeo, né? Cara, o nome tá na ponta da minha língua, mas não sai dessa doença. Enfim, eu vou lembrar até o final do vídeo, minha memória é uma bosta. Mas qual que é o assunto do vídeo? Aí na barra de descrições tem um link do canal Os Mortadelas, onde um camarada lá explica toda a situação desse golpe que está acontecendo no Brasil. Então, quando acabar aqui, assista ao vídeo, muito interessante mesmo. Pelo jeito dele falar, ele deve ser um estudante de ciências sociais, alguma coisa assim. E eu tenho que compartilhar o vídeo aqui para mostrar as matérias para vocês. Então, vamos ver aqui, né? O PT malvadão, sempre o PT malvadão. Deixa eu ver, primeiro esse aqui, né? Então, o que que aconteceu? O pessoal fala mal da Dilma, que a Dilma quebrou o Brasil. Eu já fiz vídeo mostrando que não quebrou porra nenhuma. Se você pegar o PT desde 2002, o PT teve em suas contas, né? Ou seja, tudo que o governo do Brasil gasta com tudo e tudo que ele arrecada, houve um saldo positivo de mais ou menos 50 bilhões de reais até 2013. Em 2014 zerou, em 2015 houve um déficit de 70 bilhões. Então a herança maldita que o PT deixou foi uma dívida de 70 bilhões. Essa é a herança maldita que o PT deixou, tendo feito tudo o que o PT fez. Como eu disse, governos que não são progressistas, neoliberaloides, eles não deixam legado algum como o PT deixou e ainda gastam muito mais. É isso que eu não entendo. É o exemplo que eu sempre dou da casa, né? A mulher casada com o camarada mobília a casa inteira da mulher e gasta X. Ela separa do cara, casa com outro cara que é neoliberaloide. Esse cara não faz reforma em nada, não compra nada novo, vende o que tem, vende geladeira que o ex-marido comprou, vende micro-ondas, vende tudo, e no final ainda há uma dívida monstruosa. É isso que não me entra na cabeça, essa ideologia neoliberal. Com corte de gasto, com austeridade, com a puta que o pariu inteira, e quando você passa a régua e vai somar, a diferença é brutal de um governo progressista para um governo neoliberal, tanto em gasto quanto o que fez para a população. O governo progressista, ele sempre gasta menos e faz mais para a população, e o neoliberal sempre gasta mais e faz menos e ainda privatiza tudo. E eu não estou falando de casos esporádicos, não. Já desafiei qualquer neoliberal. Pode pegar todos, não é a maioria, todos os governos neoliberais do mundo e comparar a dívida, aqueles gráficos que tem de superávit e déficit, né, a relação do que é arrecado com o que gasta,
o que é dado para o povo mediante a assistencialismos, e vocês vão ver que o governo neoliberal, além de não dar nada para o povo, acaba com o patrimônio público e deixa dívida, deixa morte, deixa miséria. Todos os governos foram assim. Eu desafio a qualquer neoliberal me trazer não é dois, não é três, um. Qualquer neoliberal que tiver um governo neoliberal que pegou uma crise e entregou algo melhor do que a crise, eu mudo o meu discurso aqui. Sempre que um governo neoliberal se instala na crise, e ele piora a crise. Aí, quando ele piora e chega ao fundo do poço, aí vem um governo progressista novamente e leva a economia para cima. Sempre aconteceu isso. Cara, esse trem tá dando um nó na minha cabeça. Puta que pariu, eu sei o nome desse negócio e não tô lembrando. Não sei se é anos 60, 80, vou chutar aqui. Vamos ver. Aqui, ó, talidomida. Puta que pariu. Deixa eu ver se tá aparecendo aí pra vocês. Essa porra de talidomida aqui, ó. Cara, tava na minha língua e eu tive que olhar aqui porque eu ia ficar doido aqui, porque essa porra de palavra não saía, ó. Síndrome da talidomida. Então vocês leiam isso aqui, ó. É por causa desse episódio histórico aqui, ó, que não é que é anos 60, eu pus 80, eu sabia que era 60 ou 80. Aqui, ó, má formação dos fetos. É por isso que quando surge um médico e fala, olha, descobriu uma substância incrível, que é essa vitamina D3, você tem que ter cuidado. Não se pode tomar nada que não tenha sido feito os exames, os estudos em cima daquela substância. Nenhuma folha de boldo, nada. Não existe coisa natural. Ah, a folha de boldo é natural. Beleza, pega 10 quilos de folha de boldo, macera, tira o líquido dali e bebe. Tudo de uma vez. Vamos ver o que acontece com você. Então não existe esse negócio de natural. E o que mais me revoltou nesse médico é que ele fala que está dando resultados e pelo que eu vejo está dando sim. E o filho da puta não tem a capacidade de abrir um Excel e colocar lá paciente 001. Já falei isso no outro vídeo. Aí coloca todo o exame de sangue do paciente, raio-x, o caralho tudo. Aí depois coloca na coluna 2 as melhoras que ele teve. É uma coisa fácil, leva isso para academia. É isso que eu não entendo. Cara, enfim, já falei demais disso, eu tava talidomida, né? Eu queria lembrar desse nome aí, porque eu fico doido quando eu esqueço alguma coisa que tá na ponta da minha língua e não sai. Esqueci até o que eu tava falando. Do governo neoliberal, né? Então é isso. Desafio qualquer neoliberal. Vai lá no Saxida e fala, Saxida, me passa um governo neoliberal que se instalou num governo qualquer do mundo, em qualquer época da história, que pegou o país de um jeito negativo, ou melhor, que pegou o país X e devolveu o país X mais alguma coisa, que houve melhora. Você não vai achar isso em livro nenhum de história ou de economia. Nenhum. Bem, já enrolei demais, que puto pariu. É ansiedade, gente. Dá uma vontade de falar que já fumei 10 cigarros aqui também. Enfim, vamos ver aqui, né? Para o povo que acha que quem governa o Brasil é o presidente, tá aqui, ó. Veja essa data aqui, ó. 18/3/2015. Em meio crise, Dilma anuncia medidas de combate à corrupção. Então, o que a Dilma queria fazer? Vamos ver aqui. 3 dias após os protestos de domingo, dia 15, a presidente Dilma Rousseff lançou nesta quarta-feira, 18, um pacote de ações para aumentar a prevenção e a punição de atos de corrupção. Então, um pacote, podemos dizer assim, completo contra a corrupção no Brasil. Para mim, só não é completo porque, para ser completo, precisa se transformar crime de corrupção em crime hediondo, análogo a assassinato, a estupro
e etc. Só isso que faltou, o resto está perfeito. A corrupção, mostrou o Datafolha, foi a principal motivação dos atos em São Paulo. A apresentação do pacote, uma promessa de campanha eleitoral de 2014, Dilma prometeu esse pacote. Ah, mas eu não ouvi a Dilma falando isso na televisão. O que a gente chama de promessa de campanha é o que está no cronograma, que é um folheto que o partido distribui. Aquilo é o cronograma de campanha. Obviamente, no horário televisivo, não há espaço hábil para se entrar em todos os pontos ali que estão descritos ali naquele folheto, né? O nome é programa. Como é que é? Programa. É programa de alguma coisa. Alguém escreve aí, hoje tá foda. Então vamos continuar. Dilma diz, entre aspas, somos um governo que não transige com a corrupção. Essas medidas facilitam a luta contra a impunidade. Ô, caralho de mouse. O pacote do governo até agora será enviado ao... O pacote do governo que agora será enviado ao Congresso é composto de 7 medidas, todas já aventadas ou mesmo já tramitada no Congresso. A primeira é um projeto de lei que torna crime de Caixa 2 e lavagem de dinheiro para fins eleitorais. Muitos vão se lembrar aí daquele cara que foi preso por Caixa 2, ele falou que não sabia, né? Por quê? Porque não é crime no Brasil Caixa 2. Lembrando que Código Penal, Processual Penal, crimes, precisa de previsão explícita em lei. Você não pode fazer analogia ou qualquer tipo de coisa quando você fala de crimes. A segunda é uma emenda à Constituição que determina o confisco de bens providos de enriquecimento ilícito. Então está aqui, ó, confisco de bens, ou seja, se o cara auferiu bens e não tem como explicar de onde veio os bens, confisco. E a terceira é um pedido de urgência para projeto que tramitará no governo para vender de maneira antecipada bens apreendidos pela Justiça. A quarta medida é um projeto que obriga o cumprimento da lei da ficha limpa. Aqui, ó, lei que obriga o cumprimento da ficha limpa. A ficha limpa não está sendo cumprida. Não sei se é por falta de regulamentação, enfim. Para todos os funcionários públicos federais, inclusive, obviamente, políticos, cargos em comissão de confiança, né? Que trabalham no Executivo, Legislativo e Judiciário. A quinta é outro projeto que criminaliza a incompatibilidade de ganhos e bens de funcionários públicos. Ou seja, você tem um patrimônio que não condiz com a sua renda, o governo vai lá e toma de você. Você é obrigado a explicar de onde vem o seu patrimônio. A sexta, um decreto assinado hoje por Dilma, que regulamenta a lei anticorrupção. E por último, será criado um grupo de trabalho com integrantes do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público para estudar e propor medidas que agilizem o trânsito do processo de corrupção. Só um minutinho, deixa eu ver se está saindo voz, porque eu estou traumatizado com essa porcaria de Hangout aqui, que travando mais que tudo, eu não estou entendendo. Um minutinho, deixa eu ver. Tá saindo. Então tá, isso aqui era o que a Dilma queria fazer, né? Ou seja, a Dilma é pró-corrupção, com todas essas medidas. Entra o Michel Temer no governo. Qual que é a primeira medida que ele faz? Acabar com a CGU, né? Controladoria Geral da União. É a primeira coisa que ele faz. Então tá aqui, ó. Esse doente mental, filho da puta, neoliberal aqui, ó. Governo Temer retira urgência de pacote anticorrupção de Dilma. Então, para quem acha que quem está a favor da corrupção é o PT e quem está contra a oposição, tá aqui, ó. Como que o PT é a favor de corrupção se ele
propõe um pacote anticorrupção e vem esse filho de uma puta, esse verme neoliberal aqui e tira o negócio. E, obviamente, os áudios aí da oposição querendo acabar com a Lava Jato, né? Aqui, ó. 5/7/2016. Hoje é 18, né? Então, super recente aí, ó. O presidente interino, filho da puta, Michel Temer, pau no cu do cacete, deu aval nessa terça-feira, dia 5, a retirada da urgência na tramitação do pacote de medidas anticorrupção de Dilma Rousseff. Informou nessa noite o líder do governo na Câmara, André Moura. Vamos ver aqui se ele justifica por que ele tirou, né? Ah, tá. O líder disse que a iniciativa se justifica devido à necessidade de discutir com mais atenção as propostas, o que poderá ocorrer na comissão especial para onde os textos são enviados, né? Ou seja, discutir, né, propostas contra a corrupção. É o nível desses filhos das putas que a gente tem no Brasil. Quer discutir essa merda, filho da puta? Faz reuniões no fim de semana e discute essa merda o mais rápido possível. Mas não é, eles vão engavetar isso aqui, e se o Temer ficar 2 anos no poder, isso aqui não vai ser discutido. Porque é isso que esse governo neoliberaloide faz. Enfim, então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Assistam aí o vídeo na barra de descrições que eu deixei aí do camarada lá dos Mortadelas. Se alguém quiser entrar para discutir alguma coisa, fala aí que eu tô sem sono. Senão eu vou encerrar. Eu vou ler os comentários aqui. Espera aí, deixa eu compartilhar novamente, que é uma janela nova aqui. Então é isso, gente. O governo neoliberal é essa merda aí, né? Além de vender o Brasil a preço de banana pro exterior, além de privatizar tudo, acabar com os benefícios, com os avanços progressistas, né, que outrora foram trazidos para o Brasil como leis trabalhistas, etc, etc. Ainda há essa tentativa aí de perpetuar a corrupção, né? Então só não enxerga quem não quer. O partido mais corrupto do Brasil, na boca desses imbecis aí, é o partido preocupado em acabar com a corrupção, né? Então é isso. Baldo Araújo Júnior, boa noite, abração. Tariq Zaidan, boa noite. Júnior, pior que retardado que continua falando, que se continuasse com a Dilma seria pior, e se ela volta, piora. Sim, exatamente. E isso, o Temer só fez essas medidas aí que são tímidas, né? Apesar de ser um absurdo para pessoas progressistas como nós e de esquerda, isso aí não é nada. Se a Dilma cair de vez, esse cara vai afundar o Brasil e vender o Brasil a preço de banana. O pré-sal já está sendo cogitado aí. Petrobras querendo privatizar. A Petrobras caiu o lucro, né? Uma analogia que eu quero fazer é a seguinte. Você é dono de uma padaria. Eu gosto sempre de usar padaria aqui, não sei porquê. Mas enfim. Você é dono de uma padaria. Aí sua padaria te dá lucro de 1 milhão por ano. Para você e para sua família, né? Sua esposa e seus filhos. Dá um lucro de 1 milhão. 1 milhão por ano, acho que é um bom lucro para uma família viver, né? Aí, o lucro dessa padaria cai pela metade. Ou seja, você está arrecadando por ano 500 mil em vez de 1 milhão. Qual que é o pensamento neoliberal? Vende-se essa padaria por 10% do valor de mercado. Você é dono de uma padaria, venderia a sua padaria que dá 500 mil reais de lucro por ano a 10% do valor de mercado?
Por que que neoliberal quer fazer isso quando é bem público? Não tem lógica esse negócio, gente. Esse tipo de argumentação é argumentação de doente mental. A Vale do Rio Doce, quando ela foi vendida, em um ano, em um ano, ela tirou o dinheiro para pagar o valor da compra. Isso sem falar que foi dinheiro do BNDES, ou seja, dinheiro do povo, subsidiado. Então isso é maluquice neoliberal. Não tem lógica nenhuma esse negócio. Lembrando, quem quiser entrar aí pra gente conversar sobre qualquer assunto aí, escreve aí, quero entrar, e a gente entra aqui para conversar um pouquinho. O que mais aqui? Pior de tudo é ver amigo meu falando bosta que não sabe. Sim, é triste isso aí, gente. Você discutir com um amigo, um familiar, por causa de coisas óbvias, né? Que qualquer pessoa que duvidar do que eu estou falando aqui é só ir no Google e fazer a pesquisa dele, autônoma dele lá, e procurar a verdade por ele só, né? Não tem muito segredo. Vai ver o que é o governo Margaret Thatcher, Ronald Reagan, FHC, Menem, etc, etc. É sempre a mesma cartilha de entreguismo, de abrir fronteiras, de acabar com a indústria interna, etc. Esse vídeo do médio de vitamina D eu adorei. Pena que o Israel desviou o assunto. Mas quando eu abro para o pessoal entrar, aí é tema livre, né? Mas como eu disse, eu estou no começo dos meus estudos ainda e do tratamento que eu mesmo estou fazendo em mim. E eu quero esperar mais 2 meses, que mês 8, mês 9, dia 1/9, eu vou voltar ao meu médico, né, lá da UFO. Aí eu quero conversar com ele sobre isso. Aí eu quero continuar estudando. Assim que eu tiver mais dados concretos, eu faço um vídeo só sobre isso, trazendo eu como exemplo e o que os médicos acham disso, né? Aliás, estou querendo fazer um vídeo sobre crimes, mas preciso terminar de ler O Homem Delinquente, do Lombroso, e as aulas de criminologia. Beleza, esse vídeo eu quero ver. Eu me interesso bastante por criminologia também, é uma área muito interessante. Há vários estudos acadêmicos sobre isso aí. Biólogo fantasma, boa noite. Só faz hangout em horário maluco, Merlin. Mas eu não tô fazendo nesses horários malucos, não. É que eu dei uma crise de ansiedade hoje e perdi o sono. Era pra eu estar dormindo, já que eu fiz uma programação mais saudável aí, né, de repouso, de academia, etc. Mas quando essa crise de ansiedade bate, aí tchau. Aí você perde o sono, e eu não gosto de ficar. Eu já tomo remédio pra cacete. Aí começar a tomar remédio controlado pra dormir, eu não dou conta, não. Então vira esse rolo aí. Deixa eu ver o que mais. Sim, exatamente. Em excesso tem risco. Risco de perder os rins e o fígado, que é um risco enorme, né? Ou seja, além de uma pessoa ter uma doença gravíssima, que é uma doença autoimune, como esclerose múltipla, espondilite anquilosante, artrite, etc., o cara ainda tem que fazer hemodiálise o resto da vida e fuder o resto, né? Então tem que ter cuidado. O Zaidan tá falando que é a talidomida. Valeu aí, Zaidan, achei lá. Que eu pedi para comentar e não comentou. Hoje eu fui lá pro, pro compartilhamento de tela, mas valeu aí. Júnior, tomara que melhore e volte a estudar. Você me inspirou em estudar. Sim, eu também tô doido para voltar a estudar aí. Eu quero. Um objetivo que eu tenho é acabar minha faculdade de matemática. Eu quero fazer economia e quem sabe depois eu faço um curso de direito. Aí pronto, aí eu já posso morrer em paz.
Geocracker. MP arquivou as pedaladas. Sim, eu postei um vídeo sobre isso no meu canal aqui. Repito, se a galera quiser entrar aí pra gente bater um papinho, se ninguém for dormir agora, escrevam aí que querem entrar que eu mando o link aí pro pessoal, hein? Senão eu vou terminar aqui, sei lá, vou ver uma série aqui até me dar sono, mas pelo jeito que eu vou dormir só lá pro meio-dia de amanhã. Sim, os mortadelas é da hora, eu só não gosto do principal lá. Tem hora que ele fala muita besteira. Eu já discuti com ele em alguns vídeos lá, mas outros caras são bem de esquerda mesmo. Ele é mais centro-direita, né? Então minhas ideias não batem muito com ele. Esqueci o nome dele, é o bonitão lá de cabelo grande. Esqueci o nome do caralho. Duarte. Abração, Duarte. Tamo junto aí. Se quiser entrar, escreve aí que a gente bate um papinho aqui. Quem não tiver fazendo nada aí, gente, não for dormir agora, escreve que quer entrar aí. Entrou em 5 pessoas, a gente conversar um pouquinho aí. Sobre o que vocês quiserem aí. É tema livre. Tarde demais, a quantidade de mentiras que se tornam verdade já fizeram muito estrago. A rejeição de 46% do Lula mostra isso. Sim, porque infelizmente não é que brasileiro tem memória curta, né? É que brasileiro é muito alienado pelas emissoras, né? Pela Globo, pela Veja, etc. Esse Facebook também virou um antro de alienação, YouTube é a mesma coisa. Então, enquanto esse pessoal dessa nova geração e da a antiga eu nem falo tanto, porque minha mãe, ela já tem 50 anos e ela é bem lúcida, e minha mãe não tem nem estudo, ela tem até a segunda série. Então, como ela, na época, a gente sofreu pra cacete na mão desse Fernando Henrique Cardoso, então ela sabe muito bem o que é um governo neoliberal, ela nem sabe o que é neoliberalismo, mas ela sabe o que foi aquele governo. Então esse pessoal mais novo aí, esse pessoal que na época do FHC era classe média alta, que encheu o bolso de dinheiro, né? Então eles fazem apologia para voltar essa merda aí. Mas é o lado bom do Temer ficar 2 anos aí, né? Infelizmente, o problema de uma merda, de um verme desse entrar no governo por 2 anos é que em 2 anos um governo neoliberal dilapida o patrimônio público, acaba com tudo, né? Quem não se lembra aí dos bancos estaduais que foram pra puta que pariu? Em que parte do mundo o banco não dá lucro? Eu quero que alguém me explique isso. Em que parte do mundo um banco não dá lucro? Então é a velha tática desses neoliberais, que é sucateamento, sucateiam um banco, sucateiam o Vale do Rio Doce, estão sucateando a Petrobras, vão sucateando tudo. Depois vende a preço de banana. Então é lamentável. O único problema do Temer entrar é essa dilapidação do patrimônio público. Mas vai refrescar a memória aí dos menos atentos aí com o que é um governo neoliberal, né? O que é mais aqui? Diego M. Boa noite, bom dia, né? Os argentinos estão fazendo manifestação porque a inflação chegou a 1000%. Cara, eu não sabia dessa notícia aqui. Eu vou confiar em você, não vou pesquisar agora. Creio eu que você está dando uma notícia embasada, né? Mas o governo neoliberal é isso, cara. No governo neoliberal é para fuder. Não é para ter uma boquinha, né? Dar uma melhoradinha, não. Eles entram com tudo, é para arrebentar o país. É abrir fronteira, é desabastecimento. Por que a inflação chegou a 1000%? É uma coisa simples, não precisa você ser um economista de Harvard. Se você abre a porra da fronteira, isso eu falei quando o Macri assumiu lá na Argentina, eu acho que tinha 3 semanas, né, que ele falou que ia diminuir o imposto de exportação a zero, um negócio assim, ou a 5%. O que acontece quando você faz isso? Imagina que você planta milho.
Você vai vender seu milho a R$ 1 o quilo aqui no Brasil, ou a $1 para os Estados Unidos, ou a €1 para a Europa. Cara, não precisa ser gênio da economia, não. Não precisa você ser um catedrático da economia para ter senso lógico, não. É óbvio que quando você abre a fronteira do seu país, principalmente países que não possuem uma indústria forte como Brasil e Argentina, vai haver desabastecimento. E o que abastecimento significa? Inflação de demanda. Porque se começa a faltar milho no mercado, porque o filho da puta mandando tudo para fora, o preço do milho sobe. Se começa a faltar feijão porque está mandando para fora, o preço do feijão sobe. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo, de carne, de frango, de porco, de boi. E por que a carne é tão cara aqui? Porque essa porra vai tudo para fora. Então a população tem que pagar caro por uma carne aqui, porque a carne é vendida para fora. Então não precisa você ser gênio da economia, um PhD. É só você ter cérebro, é só você ter 2 neurônios. E é exatamente isso que vai acontecer. No Brasil vai ser a mesma coisa. E engraçado, né? Neoliberal adora falar em inflação, né? Ou seja, a inflação do Brasil está aí na casa dos 8%, se eu não me engano. Eles ficam esperneando, né? Aí eles entram no governo, qual que é a primeira coisa que eles fazem? É jogar a inflação lá pra puta que pariu, com essa inflação de demanda, com falta de produtos. Então não tem lógica essa ideologia. Essa ideologia é de doente mental. Não é possível. O cara que defende o neoliberalismo tem que fazer teste de QI. Uns caras desses têm que morar na PAI, né? Porque não é possível. O João Pedro, maconha é natural, sim. Fuma 1 quilo de maconha por dia, você vai ver o tanto que é natural. Se sobrar um neurônio na sua cabeça, a gente conversa depois. Israel Bittencourt. Mata cavalo também. Ai, ai, mata cavalo é foda, hein? Faz tempo que eu não ouvia sobre essa planta aí. Come a frutinha pra ver o que acontece. Exatamente, vai lá. Ai, cara, é brincadeira. O povo acha que é natural, então vamos comer, né? Vai lá. Ai, ai. Engraçado que agora os neoliberaloides, neoliberalecos, não falam mais do Macri na Argentina. Sim, a curva de Laffer deles foi pro cu, né? Exatamente, esse povo. O discurso neoliberal, ele é muito atraente pro imbecil, né, que não conhece história e sociologia. O cara que acha que o modelo capitalista é um modelo de oportunidades. Ah, no modelo capitalista é só você se esforçar que você vai ter sua mansão, seu carro zero, uma loira gostosa do lado e não sei o que, um extintor enfiado no cu. Cara, só no Brasil é 10 milhões de pessoas que não têm o que comer. Não é que não tem carro e casa, é que não tem o que comer. E 800 milhões no mundo. Então, capitalismo não é oportunidade para ninguém, não. Então não se iludam, achando que você vai abrir seu negócio e ficar milionário, não. Eric Rolim Fernandes Souza, abração aí. Este pessoal da direita está tão psicopata que só está faltando dizer que chover na lua é culpa do Lula e da Dilma. Sim, tudo é culpa do Lula e da Dilma, né? Engraçado. Vamos ver aí agora. O Brasil tava ruim, né? Vamos ver agora se tava ruim ou não tava. Sim, Júnior, exatamente. Eles vão fazer tudo quanto é merda e falar que a culpa é do governo do PT, que, repito, deixou um rombo nas contas públicas de 70 bilhões. Olha o rombo que o PT deixou.
Acabou com a dívida externa, aí vem imbecil falando, não adianta acabar com a dívida externa se você tem dívida interna. O seu analfabeto funcional, a importância de acabar com a dívida externa não é o dinheiro que você deve, é a pressão do FMI para você fazer as políticas que ele quer. O FMI é como você pegar dinheiro emprestado com a agiota. Quando você pega dinheiro com o FMI, você tem que implementar políticas de austeridade. Isso está no contrato. Então, você não está se livrando da dívida, você está se livrando do cabresto do FMI. Então, essa é a importância de você não ter esse cabresto. O Fernando Henrique Cardoso, né, que é o bambambam dos neoliberais, recorreu ao FMI 3 vezes, 100 bilhões de dólares, não tinha reserva nenhuma cambial. Hoje o Brasil tem uma reserva cambial de 370 bilhões de dólares. Essa é a desgraça que o PT deixou para o Brasil, né? Uma reserva cambial de 370 bilhões de dólares. Se você não sabe a importância de uma reserva cambial, vai procurar no Google. Acabou com o cabresto do FMI e deixou uma dívida, né, de governo progressista de Estado inchado de 70 bilhões. O que é 70 bilhões de dívida ou de desbalanço de contas numa arrecadação de trilhões? Não é nada. Agora vamos ver esse governo Temer aí. Se no final de 2 anos o déficit que a Dilma deixou em 70 não vai ser coisa de 500, 600, 700 bilhões? E eles vão acabar com essa reserva cambial que o Brasil tem. Pode voltar aqui no meu vídeo daqui 2 anos, né? O cara vai falar, nossa, esse cara é um profeta. Profeta é minha rola, é só você estudar. É sempre a mesma merda. Sim, eu já mostrei um gráfico aqui nos meus vídeos anteriores aí. A Dilma sai do governo e deixa um rombo de 70 bilhões. O Temer entra, do dia para a noite vira 170. Do dia para a noite. Ou seja, ele tira 100 bilhões de dívida do cu dele. Sim, vocês têm que ir lá no Saxida, né? Saxida, faz um vídeo aí do Macri, filho de uma desgraça. David Marques, abração, David Marques, boa madrugada para você também. Vídeo essa hora, pô, acabou com o meu Xvideos. Abração aí. Eu tô afastado, Diego, mas quando eu tô trabalhando, o meu horário de trabalho é das 6 da tarde à meia-noite. Tô descansando, trabalho durante o dia, não. Paulo Pereira, abração. Eu posso pensar em várias coisas a se criticar do governo Dilma, mas não entendo quando jogam pedra. O quê? Mas não entendo quando jogam. Mas não entendo quando jogam pedra quando acerta. Bem, eu não entendi sua frase aqui, ô Paulo Pereira. Não sei se é porque eu tô com sono. Bem, o negócio é o seguinte: enquanto eu vou lendo aqui, eu vou colar o link para quem quiser entrar lá na barra de descrições do vídeo. Então, quem quiser entrar, é só entrar e mutar o microfone até eu ler os comentários aqui, depois a gente conversa. Se não entrar ninguém, eu finalizo. Se eu tô sem sono, eu vou ler todo comentário que aparecer aqui, porque não vou conseguir dormir mesmo. Então é isso aí, ó. Façam campanha lá no canal do Adolfo Saxida, né? Vão em massa lá e pede para ele fazer uma análise lá do governo Macri. Mentiroso do cacete. Quero só ver o que ele vai falar. Só um minutinho, tô colando aqui.
Pronto, já colei lá. Quem quiser entrar, entra aí, muta o microfone, que a pouco a gente conversa. Lembrando, quem quiser entrar, gente, é um hangout de tema livre. Só pra gente bater um papo. Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu ver se tá compartilhando esse trem ainda. Teste. Eu acho que tá tudo tranquilo, né? Deixa eu ver aqui pra baixo se não acabou o som. Parece que não. O que mais aqui? O Alt W, o famoso VATS, né? Abração aí. Luiz Augusto Prado, beleza? Merlin, beleza? Ele tá dando alô aos ouvintes aí. Temer é um lixo. Sim, esse cara é um vendido, né? Cadê as 10 medidas contra a corrupção do demolidor Delognol? Merlin xingando muito. O que mais aqui? O trem tá atualizando do nada aqui, eu não rolei pra baixo, não entendi. Cara, esse mouse. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Luiz Augusto Prado. A galera tem que procurar sobre democracia direta participativa. Eu já fiz vídeos sobre a democracia direta participativa. Ela possui um problema muito sério no meu entendimento, que é o seguinte. Quando você tem um país estritamente cristão como o do Brasil, que 80% da população brasileira é cristã, então esse tipo de democracia direta é muito complicado. Mas, obviamente, se ela for feita da maneira correta, com atuação firme do Poder Judiciário, principalmente o STF, para anular qualquer tipo de decisão que vá contra direitos humanos, que vai contra as noções das conquistas individuais e sociais que a gente obteve no Brasil, é uma boa coisa sim, mas a gente tem que ter, primeiro, um judiciário independente e atuante e forte, e principalmente um STF forte e atuante também, que não é o que está acontecendo. O STF está totalmente perdido nessa batalha que está acontecendo no Brasil. O STF está acuado. Tanto é que teve que vir um Ministério Público Federal para falar que as pedaladas não são crime. Isso é papel do STF falar. E o STF não fala. O STF não julga, não aprecia. Então a gente está com um sério problema de credibilidade até com o STF. Pelo menos o Ministério Público aí está salvando, né? Porque agora eu botei fé. Pelo menos uma luzinha de sanidade no final do túnel, que foi esse Ministério Público aí, dar essa declaração, que agora eu não me recordo por que tipo de ofício foi, né? Mas foi importantíssimo, obviamente. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Duarte entrou aí, Eduardo. Daqui a pouquinho a gente conversa. Quem quiser entrar, vai entrando aí, gente. O link está na barra de descrições. Walter Cid Souza. Beleza, abração aí, Walter Cides. Se eu morrer por esses dias, a culpa é dos cuzões do Congresso? Cara, só sei de uma coisa. O Hospital das Clínicas aqui de Uberlândia fechou o pronto-socorro. Não tem gás, não tem agulha, não tem porra nenhuma naquela merda. Aí depois me vem neoliberal falar de governo progressista, né? Cara, é surreal esse negócio. Sem falar para os imbecis que falam, mas 2015 da Dilma
reduziu drasticamente investimento no Brasil. Repito mais uma vez, reduziu porque o Congresso obrigou a Dilma a cortar gasto. Ela foi obrigada. Ela não pode ir contra o Congresso. O Congresso mandou, ela tem que fazer. Então é por isso que começou a decair em 2015. Não é porque a Dilma mentiu na campanha e quis fazer sacanagem, não. É porque o Congresso falou, olha, Dilma, é para você ser austera, é para você fazer contenção de gastos, e a Dilma fez a maior contenção de gastos da história do Brasil. 50 bilhões de reais em um ano. É a maior contenção de gastos da história do Brasil. Então ela é refém do Congresso. O Congresso travou, não fez mais porra nenhuma, acabou com o governo da Dilma, acabou com a chance de políticas expansionistas, etc, etc. Só para vocês terem ideia do que o governo Dilma fez para o Brasil, pesquisem aí Plano Safra. Quanto que era o Plano Safra em percentagem do PIB na era FHC e quanto que é hoje? É 10 vezes mais. 10 vezes mais empréstimos subsidiados e com subvenções a agricultores. Ah, mas a maior parte desse dinheiro foi para o agronegócio. Cara, para de falar besteira. E daí se foi para o agronegócio? O Brasil ele é pautado na agricultura. Eu sou contra o agronegócio também, mas você não pode destruir a porra do agronegócio e acabar com, sei lá, 70% da economia do Brasil. Eu também quero destruir essa praga que é o agronegócio, mas você tem que destruir colocando alguma coisa no lugar. Não é simplesmente você explodir o PIB do Brasil, detonar o PIB do Brasil indo contra o agronegócio, não. Eu também sou contra essa merda de agronegócio. Mas você tem que destruir ele da maneira correta. Com soluções. Não é simplesmente ir lá e destruir e gerar um rombo nas contas do Brasil, não. Isso não existe, gente. É por isso que eu não voto na Marina Silva, na Luciana Genro, que eu até já falei em outros vídeos aqui. É por causa disso. Sim, exatamente. A Petrobras também é uma lavagem cerebral do cacete aí. O preço do barril do petróleo, que é o de $120 para 34, se eu não me engano. E ninguém fala isso, né? É brincadeira, gente. Parece que o Brasil flutua no espaço, né? Gente, quem quiser entrar aí, o link tá na barra de descrições. Eu já vou conversar aqui com o Duarte, que entrou aqui. Luiz Augusto Prado. Merlin tem que morar em Buenos Aires, a cidade que nunca dorme. Não, mas São Paulo e... Como é que é? São Paulo e Nova York também nunca dormem, né? Se eu não me engano. Eu vou morar lá para enfiar uma bomba no cu daquele Macri. Nicolas Guedes, abração aí. Ah, tá. Ele tá falando que a aprovação do Lula já tá em 50%. Sim, essas medidas impopulares aí desse doente mental vai jogar o Lula para cima. Cara, você desvincular saúde e educação da Constituição Federal, só acontece essa merda no Brasil, cara. Esse negócio é surreal. Não tem lógica um negócio desse. A gente tá falando, educação tudo bem. Corta a educação, deixa o povo tudo burro, analfabeto. Foda-se. Né? Já que neoliberal não tá nem aí pra isso. Mas, cara, saúde. Cara morrendo, filho da puta. Morrendo porque não tem gás, porque não tem anestesia, porque não tem porra nenhuma no hospital. Fechar pronto-socorro por causa desse filho da puta. Cara, é assim que esse governo trata a vida humana. E eu repito, na era FHC morria 150 crianças de fome por dia no Brasil. Isso dava 45 mil crianças por ano. Eu estou falando de crianças, não estou falando de todo mundo, todos que morriam de fome, não.
incluindo adulto, velho e o caralho. Tô falando só de criança. Então vai voltar essa merda. E pra esse povo tá normal, né? Pra neoliberal, pessoas morrer de fome é a coisa mais normal e natural do mundo. Ah, tá. O Mineiro tá falando aqui, o Eduardo, mas ele já entrou, né?